Olá, pessoas abençoadas. Damos início agora ao nosso primeiro podcast e que Deus nos ajude, que tenhamos muito mais pela frente, ok? Todos estão fazendo e nós também vamos fazer com o objetivo não de criar polêmica, mas sim de levar conhecimento, né, através de diversas linhas de pensamento, e cabe a você seguir a melhor. Pois é. Aqui eu posso falar, e eu quero que, além de eu poder falar, né, dessa pessoa que poder falar, os meus convidados também. Eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, aos nossos apoiadores, Dug Ternos e Acessórios no Cider Shopping, em Volta Redonda, no subsolo, loja 14, zap 988-365720 e 3342-5720. Também Barra Joias, tudo em joias para a pessoa que você ama. Também você encontra ali na Barra Joias, na Vila Santa Cecília. Barra Joias, em Volta Redonda, Rua 23B, número 23, Vila, embaixo do Cecisa, no Retiro, Avenida Sávio Gama, 1617, em Barra Mansa, Rua Mário Ramos, número 21. Bom, vamos lá. Hoje estamos recebendo o pastor Demétrios Pires. Ele é teólogo, diretor, professor do INBINT, o Instituto Interdenominacional, é pedagogo, é pregador itinerante. Pastor Demétrios, graça e paz, prazer em tê-lo aqui, meu irmão. Graça e paz, pastor Dário. É um prazer estar com o senhor, estar com a vereadora Luciana. É um prazer, sempre um prazer. Vamos bater um papo legal hoje, hein? O assunto é ótimo, é ótimo. Eu estou recebendo também a evangelista, comunicadora, vereadora da cidade de Barra Mansa, Luciana Alves. Seja bem-vinda, Luciana. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, tudo bem, estreando aí aqui no seu podcast, aqui eu posso falar, Pois a gente se sente honrado. Aqui eu posso falar. Pelo primeiro programa hoje, né? O primeiro de primeirão. muitos. Opa! Esse novo projeto, e me sinto muito honrada de estar aqui representando, né, as mulheres, e fico feliz demais. Inclusive, o mês das mulheres, é isso? Mês né? das mulheres. Teve o Dia Internacional das Sim, Mulheres, né? E você falou na questão da minha vida parlamentar, nós temos em Barra Mansa hoje 5 vereadoras. É mesmo? Isso é histórico. Nesse momento, o vereador saiu de licença, né, que é o vereador Furlani, e entrou uma nova vereadora, mais uma mulher para compor aí a representação feminina, que é muito importante, né, em todos os setores, inclusive no setor político. Parabéns, Luciana, parabéns a essas mulheres que estão se despontando aí em todas as camadas da sociedade. Olha, nós teremos aqui um bom debate de ideias, linhas de pensamento, e eu quero começar com o pastor Demétrios Pires. Uau. Pastor Primeiro eu quero pedir socorro, porque eu estou entre dois radialistas, né? Injusto, isso é injusto, né, pastor? Vai ser fácil, viu? Vamos lá. Olha, o tema é Ministério Pastoral Feminino. É bíblico ou não é bíblico? Pastor Demétrio, eu quero que você fale bem perto do microfone aí, porque eu quero que todo mundo te ouça, como quero que todo mundo também ouça a vereadora Luciana Alves, que está conosco. Ela é evangelista também, pregadora da palavra de Deus. O papai é pastor, a mamãe é pastora, e ela é família de sacerdotes. Não sei nem se posso falar isso, falar essas coisas perto do professor aí. Falar, Pois é, a gente está diante de um teólogo, historiador, não filósofo, positivo. Tem que tomar um cuidado imenso aqui. Pastor Demétrio, como que você vê isso? O Ministério Pastoral Feminino é bíblico? Não. Eita! Não é bíblico. Ele foi rápido, hein? Muito rápido, rápido deixa nem a gente mesmo. pensar. No mínimo extra-bíblico. Extra-bíblico. No mínimo, para não dizer antibíblico. Não há base bíblica, não há base teológica, não há base eclesiástica para que a mulher exerça essa função. Veja que eu não estou dizendo que a mulher não pode falar, que ela não pode ter vez na igreja, que ela não pode trabalhar. Eu estou falando aqui de exercer função de liderança na igreja.
Isso não é bíblico, não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Luciana Alves, quero que você seja rápida também. Rápida. E aí, é bíblico ou não? Então, quando a gente lê 1 Timóteo, que o capítulo 3, você chega ali em alguns versículos, aqui está falando da qualificação dos bispos, dos diáconos, aí vai falando tudo que deve ser feito. Quando chega no capítulo 11, ele diz, da mesma sorte, quanto as mulheres, é necessário, se elas quiserem estar enquadradas nisso aqui, que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ou seja, a gente vê aqui abrindo uma porta para que a gente possa assumir esse papel. Então, você é a favor? A favor. Você vê que é bíblico, então? Sim. A porta aqui, e muita gente usa isso, na verdade, ele primeiro fala sobre os ministros, os presbíteros ou pastores, e depois ele fala, então, dos critérios para o diaconato. E dentro dos critérios do diaconato, ele fala a respeito das mulheres. E há aí uma discussão sobre se as mulheres aqui são chamadas a exercer a função diaconal ou se são as esposas dos diáconos que têm que ser desta maneira, uma vez que as mulheres ajudavam muito os diáconos no serviço da igreja. Mas quanto à questão do ministério ordenado, da liderança, a fala de Paulo anterior já deixa claro que não é possível que a mulher exerça. Por quê? Ele diz o seguinte, quero, portanto, que varões orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade. Paulo aqui está falando do culto. É a organização do culto. E ele continua. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Veja que, eu volto a dizer, não se está dizendo que a mulher não possa falar na igreja. O assunto aqui tem a ver com ministério ordenado. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Ou seja, o que se está falando aqui é exercer liderança, exercer autoridade. Paulo deixa claro, eu não permito que a mulher exerça essa autoridade. E quando a gente, geralmente nós vamos em vários debates, né, relacionados a isso, a gente sempre vê também textos dizendo que, por exemplo, quando Paulo fala a Corinto, que não é possível, a mulher tem que ficar assim, calada, não fale, você não tem o direito de falar neste lugar. A gente começa a analisar, eu acho que tudo é uma questão de interpretação, claro, e Paulo, em determinados momentos, ele foi muito pontual, muito na questão assim cultural. E a Bíblia, de maneira alguma, pode ser alterada, mudada. A gente tem que ter a essência da Bíblia. Essência, a gente fala de respeito. Como é que a gente respeita um católico entrando na igreja católica, tirando o chapéu? Um judeu entrando, né, na sinagoga, colocando o chapéu. Ou o kippah. Sim, e também o muçulmano entrando na mesquita tirando sapato. Então, a forma é diferente, o respeito é igual, mas a gente vê que a forma é diferente. Paulo, em determinado momento, está conversando. Aí, vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando em Israel não era permitido ter as sacerdotisas, né? Porque não tinha pastoras, tinham sacerdotisas. E essas mulheres, quando você vê no templo da deusa Afrodite, as mulheres sacerdotisas, acontecia a prostituição cultural, né? Todo mundo, essa história todo mundo conhece essa parte da história. E essas mulheres não vendiam os seus corpos, claro, porque o dinheiro ia para o templo, para a manutenção do templo. Deus não permitia que existisse isso, porque talvez Israel pudesse entrar nessa mesma prática, e ia virar uma bagunça só, certo? No Novo Testamento, quando a gente vê Paulo falando desse assunto, em Corinto, por exemplo, existia também, era um lugar segundo assim, a população, segundo estudos, né, comprovados, mais de 5.000 habitantes, era muita gente para aquela época, né? E na rua ficava mais de 1.000 sacerdotisas de Afrodite, profetizando coisas, adivinhações.
E naquele momento, a gente vê daquele momento da história, essas mulheres, quando estavam no templo, elas entravam em êxtase, elas falavam. Você pensa bem, se Paulo liberasse isso, ele não diz, assim o Senhor está proibindo, ele diz, aqui é proibido. Proibido a mulher falar. Porque se ele abrisse precedentes, imagina como se alguém se convertesse ali, já quisesse logo liderar. Então, eu vejo que é uma coisa muito pontual, cultural, e aí eu vejo, nessa situação toda, na questão daquele momento da história, que Paulo faria com as mestras, Priscila, que ele faria com Áquila, que eram mestras, elas eram líderes, entendeu? Então, é a mesma coisa. No Brasil, existem proibições. Você não pode aqui dirigir um rapaz, por exemplo, vai dirigir com 17 anos, 16 anos, é proibido. Aí você conversa com um cara nos Estados Unidos, que tem uma mente, né, dos Estados Unidos, a mente mais avançada, acha um absurdo que isso é proibido. Então, é uma questão, eu acho que é uma questão muito pontual. Que não foi, em momento nenhum foi assim, o Senhor disse, não faça isso. Paulo disse, está proibido aqui. É isso. Há 3 coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, Corinto era uma questão cultural, sim, porque era a questão do uso do véu. Não era pontual, não era, foi pontual como é. Era pontual no sentido de ser para aquela cidade. Para aquela cidade, para aquele momento. Corinto cultural, sim. Por quê? Porque a cultura determinava que as mulheres usassem véu. Todas as mulheres usavam véu. As mulheres que não usavam véu eram prostitutas, principalmente prostitutas cultuais, e amantes de homens que tinham dinheiro. Essas mulheres aceitam a Jesus e começam a ouvir sobre a liberdade em Cristo. O que elas determinam? Então, nós não vamos usar o véu. E Paulo disse, não, de jeito nenhum. O uso do véu é necessário para que vocês não sejam confundidas. E mais, Paulo proibiu que elas profetizassem ou falassem sem o véu. Com o véu, ele disse que elas poderiam profetizar. O uso do véu naquela época era algo que mostrava submissão e respeito ao marido. Uma mulher entrar sem véu num lugar naquela época é como uma mulher entrasse de biquíni num culto hoje. Você já imaginou o escândalo que vai dar? Não daria certo isso, hein? Então, primeira coisa a observar é que lá em Corinto é cultural e pontual, tá? Mas aqui, para Timóteo, não. E eu mostro por quê. Porque a conclusão de Paulo vai nos levar ao Éden. Ele está falando de algo que é atemporal. E ele deixa claro, eu não permito que a mulher ensine, não permito que ela exerça a autoridade de homem, e ele nos leva para o Éden. O que a gente encontra no Éden? Primeiro, criação. Na criação, Deus especifica que homem e mulher, cada um tem a sua função específica. O homem é cabeça, a mulher é ajudadora. Eles se completam. O problema é que, com o advento de certos pensamentos, a ajudadora passou a ser escrava. Passou a ser alguém quem se pisa em cima. Não, a ajudadora é aquela que ajuda a cumprir a missão. Então, quando a gente olha para a criação, já está lá especificado. O homem é cabeça, a mulher é ajudadora. E agora Paulo está trazendo esse ensinamento que é atemporal para a igreja. E aí tem um outro problema. Por que eu não permito? Porque não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. E a mulher, sendo enganada, tomou posição de liderança. A gente olha para Eva e vê que ela toma posição de liderança. Ela induz o marido ao pecado, ela induz o marido ao erro. Você está dizendo então que a culpa é só da mulher? Não. Eu estou dizendo que faltou um macho no Éden para dizer, epa, faltou, né? Para aí. Para essa bagunça aí, porque eu tenho que dizer para Deus o que você está fazendo de errado. Mas ele se deixou envolver. Então, lá em Corinto, é cultural? É cultural. E não há uma proibição que a mulher fale. Paulo diz, sem véu vocês não falam. Entendo. Agora, botou o véu, pode falar. Agora, aqui, ele está dizendo, não permito que a mulher exerça. Por quê, Paulo? Porque lá no Éden, ou seja, não é cultural. Isso transcende toda a cultura. É algo que foi colocado no Éden, que foi imposto no Éden. Então, não importa se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, se é na Alemanha, é algo que veio da própria criação e daquilo que Deus determinou com respeito a homem e mulher, e o pecado acabou influenciando nisso também.
E justamente pela inércia do homem, a mulher teve que se adaptar em muitas coisas. Você acha que o homem foi assim, inoperante no caso? Exatamente. Não cumpriu a sua missão? Eu vou dar um exemplo muito grande de liderança e autoridade. Baraque tinha a maior autoridade de líder de um exército de Israel. Sim. Débora foi levantada por Deus. Ela era improvável ser escolhida. 90 anos, mãe, improvável. Só que ele disse, não vou se ela não for. Entende? Que por inércia. E hoje, Dário, a gente vai nas igrejas, você vai num culto de oração, você pode contar quantos homens e quantas mulheres. As pessoas têm que entender esse posicionamento. Tem coisas que, para resolver, a mulher tem uma visão diferenciada. Todo mundo, isso aí não é, parece clichê falar, mas tem coisa que a gente tem um coração, um olhar. São estratégias, né? E a Bíblia nos mostra várias situações de mulheres que foram levantadas. Própria Maria Madalena, ela, quando estava perto de Jesus, a maioria das vezes ela estava aos pés de Jesus. Quem ficava aos pés de Jesus estava sendo discipulado, assim como Paulo aos pés de Gamaliel. Estava sendo discipulado para ensinar. Sim. E para mim, Jesus foi o que deu mais oportunidade para que as mulheres falassem. Tanto que a primeira vez que ele apareceu para Maria Madalena, aquela mulher, mandando ela levar um recado para os seus discípulos. Então, existe um valor dado pelo Senhor para as mulheres, assim, que é algo inigualável. Agora, dentro disso, sei que o pastor Demétrios vai falar alguma coisa a respeito do que a Luciana está falando, mas o nosso ouvinte André Breves, ele diz, em Corinto a cultura era diferente. Sim. Priscila e Áquila não exerceram o ministério pastoral, pois o mesmo era imposto pelas mãos dos apóstolos. Sim. Explica isso aqui, Sim, pastor Demétrios. Vamos lá. Posso falar sobre o que Sim, ela falou? positivo, à vontade, à vontade. Então vamos voltar lá. Há um grande erro, porque as pessoas acham que o fato de nós dizermos que não há na Bíblia base para uma mulher exercer função de liderança pastoral, a gente está dizendo que a mulher não tem valor, que ela não pode trabalhar. Eu vejo pessoas dizendo que a Bíblia é machista. A palavra de Deus é machista. Aí outros, para amenizar, dizem assim, não, ela foi escrita num ambiente machista. Aí eu pergunto, vamos lá, a Bíblia narra a mulher tomando a frente do homem e fazendo ela pecar. Esse livro é machista? A Bíblia narra Sara chamando o pai da fé e dizendo, tu vai deitar com a minha escrava. E o caba deitou. Esse livro é machista? A Bíblia mostra essa mulher chamando o camarada que agora tem um filho com a escrava, dizendo, vai botar ela para fora. E ele botou ela para fora. Esse livro é machista? A Bíblia narra a Rebeca fazendo o filho enganar o marido. Esse livro é machista? A Bíblia narra Débora chamando praticamente Baraque de frouxo. Parece que as mulheres, elas pisavam muito na bola naquela época ou não? O que é? Esse livro é machista, mas aí eu paro aqui. Débora e Baraque. O que a irmã Luciana disse, ela há de convir comigo que as mulheres tomam a frente quando os homens se tornam frouxos. Exatamente. Ou seja, é o que está acontecendo em muitos lugares hoje. Não é que seja correto elas tomarem a frente. É que seja errado os homens não cumprirem as funções deles. Mas nós estamos vendo uma sociedade que ela vem trabalhando há anos, desde a Segunda Guerra Mundial, para tornar os homens frouxos. Quer ver uma coisa? Qual é a imagem que você tem de pai quando você olha para os desenhos de televisão? Bart, ou não, Homer Simpson. Sei. Cachaceiro, pilantra, que não gosta de nada, que só faz coisa errada, que não tem voz ativa, que não educa os filhos, que não fala com a esposa o que tem que ser falado. A imagem do pai, do homem, como cabeça, enquanto líder, ela vem sendo desconstruída ao longo dos anos na televisão. E aí surge a seguinte coisa, se o meu marido não toma a frente, eu tomo. Se ele não faz o que tem que fazer, eu faço. Ou seja, não é melhor então ajudar os homens a construir a realidade do que eles têm que ser, para que as mulheres possam então desempenhar a função que elas têm que desempenhar? Luciana. Deixa eu só falar ali o que o André Breves falou. Priscila e Áquila eram marido e mulher. E uma outra coisa que sempre dizem para defender o
Ministério pastoral ordenado, é que Paulo cita Priscila na frente de Áquila. Geralmente falam isso mesmo. Por que Priscila primeiro? 6 vezes há essa citação. Romanos 16:3, 2 Timóteo 4:19, Atos 18:19, 1 Coríntios 16:19, Atos 16:19, Atos 18:26, Atos 18:2 e Atos 18:18. Algumas dessas vezes ele cita Áquila na frente de Priscila. Outras ele cita Priscila na frente de Áquila. O que é que as pessoas dizem? Não, o fato dele citar Priscila na frente de Áquila quer dizer que ela é a líder. Opa, então o fato dele citar em algumas vezes Áquila na frente de Priscila quer dizer que ela perdeu a liderança? Alguém ser citado na frente de alguém tem a ver com ser líder? Eu conheço irmãs, eu viajo no Brasil pregando, e eu conheço casais que quando a gente vai citar, a gente cita primeiro o nome da mulher. Por quê? Porque a gente tem mais afinidade com ela. Sim. Porque ela é quem recebe a gente, às vezes, para poder dar um almoço, para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um casal aqui em Taubaté, que é a irmã Neia e o irmão Josemar. Eu sempre falo, vou na casa da irmã Neia, não vou na casa do irmão Josemar. Ele é um presbítero da igreja, ela é uma mulher de oração, ela é pastora, porque eu cito ela primeiro. E se for, então o fato de eu citar ele primeiro quer dizer que ela perdeu o pastorado? Esse é o problema. Os argumentos, eles não encontram bases sólidas na Bíblia. Eu deixo com você essa bola aí, Luciana. Não vou me intrometer, não. Eu acredito que se não fosse para ter essa autoridade, o exército de Israel teria sido derrotado. Deus aprovou que Débora se levantasse. E nós vemos, no final da história, uma intervenção divina, porque pelo braço deles, braço forte do exército, não seria possível. E eu vejo o Senhor aprovando aquela mulher como uma liderança, certo? E hoje nós vemos, antigamente a mulher não podia ser parlamentar. Hoje eu estou trazendo para um lado do que eu vivo. Hoje, isso não era possível, né? Então, quando a gente fala em cultural, em momento, coisas pontuais, antigamente a Bíblia não falava, por exemplo, de jogar bola. Nós não vemos nada disso. Jogar bola, vamos jogar futebol? Tem isso na Bíblia? Não tem. E acontece, as coisas acontecem. Não falava-se de internet. Hoje nós temos a internet, as coisas acontecem, as coisas evoluem. Eu vejo a aprovação do Senhor, tudo quando dá fruto é a aprovação de Deus. As coisas quando dão fruto, certo? A nossa irmã Enira Oliveira Alves diz que Jesus abriu a porta para as mulheres. Quero perguntar aqui para os dois, quero saber o que vocês pensam a respeito. Qual a diferença da mulher que é tão importante na igreja, assim como foi no ministério de Jesus, daquelas que têm o título e as atribuições de um pastor, né? Tem diferença? Luciana, como você vê uma mulher à frente de uma igreja? Elas são equilibradas emocionalmente? Vocês têm assim emoções equilibradas a ponto, porque você sabe que pastorear uma igreja, você é filha de pastores, né? Causa muitos transtornos emocionais. Será que a mulher estaria preparada para isso? Dário, a mulher está preparada para cuidar do filho, para cuidar da casa, para ajudar a pagar conta, para poder não sei o quê. São tantas coisas que a gente consegue resolver num só dia, por que não estaria preparado para estar na frente de uma igreja? Se você está preparado para estar na frente de uma empresa, se você está preparado para estar na frente de um maior cargo executivo. Então, eu acho que a questão é a aprovação do Senhor. Se você tem chamado, se dá fruto, se está sendo abençoado, você sente ali o Senhor te aprovando, abrindo caminhos. Eu volto a dizer nesse texto, porque eu gosto muito da questão de Débora, porque você vê um homem que tinha a chance de fazer história e ficou como um frouxo. Né? Tinha chance de fazer história. E eu penso assim, se não fosse para essa mulher tomar frente, esse exército não seria vitorioso. Entendeu? Então, a mulher tem, assim, o equilíbrio. Eu acho que vai de qualquer pessoa, nem só mulher e homem. Tem homem que é desequilibrado também. Né? A gente vê pessoas desequilibradas. Isso aí vai de cada um. Cada um tem uma forma de liderar, cada uma tem uma forma de reagir com certas situações. E eu entendo que é questão de ter equilíbrio, sim. É possível? É possível. Posso voltar lá? Volta e não esquece aqui o que eu falei aqui. O texto que ela está usando. Que eu amo. Eu amo, gente. Quem lutou foi Baraque, não foi Débora.
Tá? Débora foi a profetisa, ela era a profetisa, e Deus falou com ela. E aí tem uma outra situação que a gente precisa colocar. Ninguém está aqui dizendo que mulher não pode ser presidenta ou presidenta, eu não sei o que ela é. Ninguém está dizendo que mulher, eu respeito a Luciana, ela é uma parlamentar, uma vereadora, e eu a respeito como tal. Ninguém está dizendo que uma mulher não pode ser juíza. Mas se ela fosse uma pastora, ninguém que você congregasse, você respeitaria? Que uma mulher... Primeiro que eu não vou congregar com uma pastora. Não congregaria? Não congregaria com uma pastora. Entendi. Vou usar aqui John MacArthur. Se a sua igreja tem uma pastora, ela não tem pastor. Essa é a realidade. Então vamos lá. Débora não foi lutar. Débora não foi para a guerra. Quem foi para a guerra foi Baraque. Deus disse através de Débora que por causa da atitude dele, ele não ia receber os lauréis da vitória, mas uma mulher receberia por causa da atitude dele. E não foi Débora quem matou Císera, foi Jael. Jael com uma estaca. Foi Jael com uma estaca. Foi. Tá? Então, outra coisa, ninguém está dizendo que mulher não tem valor. E Jael era uma mulher, viu, gente? É uma mulher. O que está se colocando, e a pergunta é bíblico? É bíblico? E aí a gente vai para aquilo que Luciana falou. As mulheres estão ocupando os espaços e tal. É o pragmatismo. Está dando certo, então é certo. Não. Por quê? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não orienta dessa forma. Aí a gente parte porque a irmã falou. Jesus abriu a porta para as mulheres. Ele consagrou alguma apóstola? Não. Ele mandou os apóstolos consagrarem alguma apóstola? Por que os apóstolos não colocaram Maria no lugar de Judas? Por que Paulo, que era o homem mais liberal da igreja, o apóstolo dos gentios, não mandou Timóteo consagrar e não mandou a igreja eleger presbíteras? Por quê? Porque era o momento. Não. Aquele momento a gente não podia votar, a gente não podia Mas ter voz em muitas coisas. Quem disse que era o momento? Onde é que está? Então, por que a igreja, posteriormente, não separou mulheres para serem bispas? Por que nós não vemos na história da igreja presbíteras mulheres? É o que eu estou dizendo. Se você sai do âmbito bíblico, o que é que faz a igreja andar? A história eclesiástica. Onde na história eclesiástica você vai encontrar alguém consagrando mulher a pastora, a presbítera, a bispa? Onde na história eclesiástica? Ou seja, essa prática ela veio com o advento do feminismo. O advento do feminismo trouxe à tona essa prática. E me perdoe a sinceridade, porque os homens se tornaram frouxos. Porque os homens estão ouvindo essa palavra novamente. Os homens têm medo de vir, por exemplo, a um canal como esse. E vamos ser sinceros, até muitas mulheres que são pastoras têm medo de vir a um canal como esse e defender essa realidade. Você sabe disso. Elas têm medo de vir a um canal como esse. Essa foi corajosa. Tá? E os homens têm medo de vir para quê? Para não se queimar. Para não ser chamado de machista. Porque hoje em dia, falou contra uma mulher em alguma coisa, é machista, é nazista, é fascista, é lulista. Tudo isto. Então, o que está se colocando em pauta é, a Bíblia diz que pode? Não. Mas tem muita coisa que a Bíblia não deixa claro, Mas né? a Bíblia diz que não pode. Não é verdade? Mas não foi Deus falando, foi Paulo falando, não é bom. É Luciana, o Senhor falando. Agora me perdoe, agora eu vou falar como teólogo. Então fala. Olha aqui, fala que a gente está aqui para ouvir. Olha aqui, ó. Todas essas páginas é o Senhor falando. Sim. Não é porque eu já vi gente dizendo assim, não, eu prefiro ficar com o que Jesus disse do que com o que Paulo disse. Opa, pelo amor de Deus. Mas eu vou interferir aí. Peraí, não perca o fio da meada, não. Mas tem algumas coisas que Paulo, quando ele escreve, ele fala assim, eu falo de mim mesmo. Sim, Paulo, que estou falando. E não o Senhor. E não o Senhor. E aí? Vamos Me lá. explica isso aí, professor. Paulo, ele tinha algo a... Não perca o fio da meada aí. Ele tinha algo a dizer para ele. Paulo era uma pessoa atacada porque ele não era considerado apóstolo. Paulo tinha que defender o seu apostolado. Você pode ver que os outros apóstolos diziam assim, eu, o presbítero. Mas Paulo tinha que escrever, eu, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo queria ser ovacionado, igual a gente vê hoje os homens aí querendo ser ovacionado. Não. Paulo queria que esse povo entendesse que o que ele estava escrevendo vinha do Senhor. Não era algo que ele tinha inventado. Porque é palavra de Deus. Então, as coisas que Jesus falou diretamente para Paulo, ele foi lá e colocou. Eu recebi do Senhor.
Eu recebi do Senhor. Sim. Eu recebi do E Senhor. quando O ele Senhor fala aqui é que- Jesus. e Quando ele fala que que ele ele não recebeu isso, mas ele está falando, Sim. agora é o homem inspirado pelo Espírito Santo falando, ou seja, não é diretamente de Jesus. Porque se colocar dessa forma, então o que Jeremias falou não tem sentido, porque ele não recebeu do Senhor. O que Isaías falou não tem sentido, não foi Jesus que falou para ele. Ou seja, Paulo, independente de dizer foi o Senhor que me disse diretamente, o eu estou falando, ele está inspirado pelo Espírito Santo. Então é Bíblia, é palavra. E Paulo está deixando claro aqui, não permito que a mulher exerça a autoridade de homem, e o contexto é contexto de culto, de organização. Prova disso é que logo abaixo ele vai falar das qualificações do presbítero. E mais, dentro dessas qualificações, ele diz que o presbítero tem que governar a sua própria casa. Uma mulher pode governar a sua casa? Mas a maioria delas tem governado. Mas está errado. Mas por causa Por causa da inércia por causa dos dos homens. frouxos, dos frouxos. Exatamente. Luciana, Exatamente. se nós, E na casa de se Deus nós não tá diferente. chancelarmos o que está errado, porque os homens não têm tomado posição, então a gente fecha a Bíblia e acaba com tudo. E fecha a igreja, porque Acaba está com complicado. Uhum. Agora, o que a gente precisa parar e dizer é o seguinte: a Bíblia diz o quê? Então, vamos à Bíblia? Bando de pastor frouxo, toma vergonha na cara e faz o que tem que fazer para a mulher não tomar o seu lugar. Pronto. Agora, gente, dentro de tudo isso que vocês estão falando... Desculpa eu estar falando, é que eu sou meio... Não, tá tudo Sou certo. equilibradíssima. Isso aqui é tudo a base de É porque às vezes ideias, a gente, né? Às vezes a Ideias. gente fala um pouco mais forte e a pessoa acha que a gente está nervoso. jeito falando. nenhum. Gente, É o meu jeito de... Quando eu olho para Jesus, quando eu, Dário Ferreira, esse pobre pecador, grande pecador, quando olha para Jesus, vê Jesus assim de uma forma muito diferente com relação às mulheres. Jesus deu muita importância às mulheres. Jesus curou mulher hemorrágica. Jesus fez... tinha uma viúva chorando pela perda do seu filho. Foi lá, Jesus ressuscitou o filho. Jesus tinha muita compaixão das mulheres. Eu não vejo Jesus fazendo acepção de pessoas quando na escolha dos apóstolos. Ele não escolheu uma mulher devido a alguns fatores culturais, o que eu penso. Ué, ele conversa Tá com entendendo? uma mulher quebrando fatores culturais, ele entra... Ele quebrou fatores entra- culturais, então sim. quer dizer que Jesus quebra vários fatores culturais, mas aí não quebra um, que é escolher uma mulher para ser líder? Então tem alguma coisa errada. Eu Quer não dizer que vejo. Jesus, ele selecionou o seguinte, olha, eu vou dar voz às mulheres, e Jesus fez tudo isso para mostrar mesmo, a mulher tem o seu valor. E a mulher é tão valorosa na Bíblia Sagrada, que você vai ver os relatos bíblicos falando do trabalho delas o tempo todo, e se chega ao ponto de Moisés dar carta de divórcio. Sabe por que Moisés deu carta de divórcio? Porque os homens estavam desvalorizando as mulheres, eles estavam colocando as mulheres para fora. E com a carta de divórcio, eles tinham que cuidar dessas mulheres até que elas se casassem com outros homens, ou seja, eles não podiam deixar essas mulheres jogadas. Jesus dá valor à mulher, ele se mostra primeiro para uma mulher quando ressuscita. Jesus entra em Samaria e conversa com uma mulher, coisa que ninguém fazia. Tinha um grupo de fariseus chamado de fariseus da marca de sangue. Sabe o que era isso? Eles andavam de olhos fechados com aqueles roupões filactérios e eles andavam de olhos fechados porque eles diziam que se olhasse para as mulheres eles iam pecar. E volta e meia eles davam uma topada. Que coisa, hein? Dava uma topada e ficava aquela marca de sangue no roupão. Jesus vai lá e dá valor a essa mulher, mostra essa mulher e diz assim, tá aqui, ó, sabe quem sustenta meu ministério? São as mulheres, é Susana que está comigo, é Maria, é Salomé que está aqui comigo. Agora, se ele quebra todos esses paradigmas, se Paulo quebra esses paradigmas, entrando na casa de Lídia, saudando Priscila antes do marido, por que não quebrar então um de liderança? A igreja já era perseguida mesmo, meu irmão. A igreja não tinha medo de perseguição, só o fato de ser crente já era motivo de perseguição. Sabe por que aqui não se escolhe sacerdotisa no Antigo Testamento e nem no Novo, sendo que todas as outras religiões tinham? Porque Deus não deu à mulher posição de liderança, nem em casa e nem na igreja. Estamos convencendo você? Não. Não, Luciano. Até porque quem convence é o Espírito Santo. O que você acabou de falar
esse amor que transborda de Jesus, que vem muito forte, para tirar, né? Sim, Muito ele grande. vem para mostrar uma leveza, ele vem para dar, ele dá uma autonomia para as mulheres, assim, fora do normal. Eu me lembro do texto quando Marta e Maria, naquela situação de as visitas chegaram, né? Os discípulos chegaram, imagina, na hora do almoço, todo mundo chegando na casa de Marta e Maria, e Marta sempre preocupada com as coisas da casa, e vamos pegar aqui, vamos matar um animal para a gente fazer uma comida. Maria, vai buscar água. Imagina Maria buscando água, né? Vamos lá buscar com o baldinho dela, com a bacinha dela, buscando água. E ela passa na sala. E ela começa a ver Jesus falar. E Jesus começa a se derramar. E começa a encher o coração dela, a água da vida, né? Jesus está ali transbordando, e só tinha homens. Quando Marta enxerga aquela mulher na sala, você tem noção de como ela ficou brava, que ela era muito agitada, queria logo se preocupar com o almoço. E quando ela dá uma bronca, vem Jesus e fala: Marta, Marta. Quando a mãe da gente chama a gente 2 vezes, não é brincadeira não, né? Marta, Marta. E dá aquele ensinamento. Você está preocupado com outras coisas? Deixa aqui, deixa ela. Ela está procurando a melhor parte. Então ele sempre inclui, Dário. Ele sempre nos inclui. Eu vejo isso. Deus é uma das pessoas, Jesus é uma das pessoas mais inclusivas que eu já vi na minha vida. E isso me dá uma liberdade de aprovação, de estar ali cuidando de pessoas. Você é pastor desde que você tem ovelhas, certo? Então você tem ovelhas e é pastor. Olha, a Sônia Maria diz, nem estão me convencendo. Olha só, hein? A Sônia Maria está lá, nem estão me convencendo, e dá risada, queria estar aí. Estou aqui cheio de vontade de falar junto com a Luciana. Mas veja bem, ela enfatiza também que a Débora era juíza e profetisa, e ela era quem estava à frente de tudo. Israel toda ia até ela para resolver, tanto espiritual como burocrático. Era isso. Porque o juiz era para isso, né? Mas não era sacerdotisa. Não era sacerdotisa. Era um cargo civil, no caso. É o que eu estou falando. Mas tem um espiritual, um civil, né? Mas profetisa é alguém que recebe algo do Senhor para entregar ao povo. E o sacerdote é aquele que guia o povo através da lei. É esse o problema. Uma mulher pode profetizar na igreja? Pode. Uma mulher pode usar da palavra na igreja? Pode. Agora, guiar, liderar, não foi dado biblicamente. Veja que eu não estou falando de emoção, porque Deus abriu para as mulheres. Por que ele não abriu a liderança? Por que ele não colocou as mulheres em cargo de liderança? Por que Paulo não fez? Por que a igreja não o fez? E vamos ser sinceros, as mulheres nem queriam isso. Elas queriam trabalhar, elas queriam servir. E tem muitas mulheres aqui, hoje que elas não querem nem título. Elas só querem, trabalha no círculo de oração, trabalha na portaria, faz almoço. Não querem título. Faz tudo. Que com o advento desse feminismo, e vamos ser sinceros, começou bem. Porque a intenção é acabar com os desmandos dos homens? Sim. A intenção é fazer o marido parar de tratar a mulher como capacho? Sim, maravilhoso. A Bíblia nunca ensinou isso. Pelo contrário, a Bíblia sempre ensinou o marido a honrar a mulher, a amar a mulher. Sempre, é verdade. Tá? Tratar a mulher com carinho, providenciar aquilo que é necessário. Mas a Bíblia nunca deu, nem no judaísmo. E aí a gente tem que levar isso em consideração. As únicas 2 religiões, e agora nós temos uma terceira, que é o islamismo, tá? Que não aceitavam, não levaram, não consagraram mulher ao sacerdócio e ao ministério, são o judaísmo e cristianismo. Então, essa pecha de machismo cai por terra, porque todas as religiões tinham sacerdotisas. As únicas que eram diferentes eram justamente judaísmo e cristianismo. E aí a gente vê Deus escolhendo homens para o sacerdócio. E aqui a gente vê Paulo dizendo: eu não permito que elas exerçam autoridade de homem. Se isso aqui não for o suficiente para convencer alguém que se diz cristão, então essa pessoa precisa rever o conceito que ela tem sobre Bíblia Sagrada. Ou a Bíblia é a nossa regra de fé e prática em tudo, ou ela parou de ser, a gente deixa a Bíblia para lá e vamos viver a prática, porque está dando certo. Luciana.
Olha, em Gálatas 3:28 tem um versículo que eu gosto muito, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa que nenhum de nós é mais parecido com Deus do que o outro, certo? Então, diante de Deus, todos nós somos iguais. E quanto ao plano de salvação também, é claro, não estamos discutindo aqui. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Jesus Cristo. Você quer dizer que Deus não tem problema com gênero? Não, eu volto a dizer que Jesus veio para abrir portas para a gente poder trabalhar, seja na portaria, porque, volto também a dizer, a gente tem que bater nessa tecla porque é uma realidade. Onde há inércia, a pessoa tem que se adaptar. O evangelho tem que continuar. É aí que o erro está sendo ratificado. Por quê? Ou seja, só exerce porque há inércia. Ou seja, não é aquilo que é correto pela Bíblia, é aquilo que é feito porque alguém que foi chamado para fazer não quer fazer. Mas vamos lá para Gálatas. Gálatas não tem nada a ver com liderança feminina. Paulo está falando em Gálatas sobre a nossa salvação em Cristo. E ele deixa claro dentro de Gálatas, aí você tem que pegar não só o versículo 28, tem que pegar do 26 ao 28. Ele não está falando de ministério, ele está falando da unidade em Cristo. E ele diz que a nossa fé nos faz filhos de Deus. Homem, mulher, preto, branco, judeu, grego. Todos nós somos um em Cristo. É disso que Paulo está falando. E ele diz que dentro dessa filiação não pode haver preconceito de raça, não tem preto e branco. Não pode haver preconceito social, não pode. Aqui não tem ninguém maior pobre, do que o outro. Rico. Não, aqui não tem isso. E nós fazemos isso na igreja. Porque a vereadora chega, o pessoal diz assim, chegou a vereadora. O lixeiro chega, ninguém diz, chegou o lixeiro. Tá errado esse negócio. Tá? Chegou a irmã. Não estou dizendo que é na sua igreja, estou falando na maioria das igrejas. Tá errado esse negócio. Aqui na igreja não tem doutor, aqui na igreja tem servos de Deus. E terceiro, de sexo. A gente já está abraçando uma fala que é mundana. Gênero feminino e masculino só existe na escrita, na linguagem. Explica Dentro aí. da linguagem, da língua, do idioma, você precisa de um gênero feminino, ele, ela, feminino e masculino. E neutro, que no português é o plural. Agora, quando se trata de humanidade, o gênero é único. Nós somos do gênero humano, isso é ciência. Gênero humano. Agora, gênero é humano. Sexo feminino e masculino. Por que eles estão mudando isso? Para que a gente possa abrir base para outros gêneros, como vocês sabem que é. Então, não há dentro da igreja nenhum tipo de preconceito quanto à filiação e unidade de raça, social ou de sexo. Mas pegar esse texto aqui para dar base a um ministério feminino é temerário, irmão, porque está fora do contexto. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês gostam de missões, né? Sim. É claro, todo crente ama missões. Eu tenho uma mulher, eu estou dando exemplo, uma mulher missionária, pregadora da palavra de Deus, lá numa tribo da África lá. Não tem homem nenhum lá para ministrar a Santa Ceia, ministrar casamento, ministrar batismo. E ela é levada a presidir aquela igreja e fazer tudo isso. O que eu faço? Você faria o que, Luciana Alves? Eu ia para cima, eu ia liderar, eu ia falar de Jesus, eu ia abrir uma igreja lá. Mas não ia esperar o seu pastor presidente Na verdade, não. chegar lá para fazer? Na verdade, peraí, deixa eu consertar. Igreja não se abre, igreja nasce. Nasceria uma igreja, certo? Nasceria uma igreja e a gente vai pregar o evangelho. Jesus pode voltar a qualquer momento, gente. Vamos pregar o evangelho, faria. Como é que a gente procederia nessa situação? Quem foi que mandou uma mulher sozinha ou um homem sozinho para o campo missionário? Quem foi que mandou? Não sei, o pastor presidente fulano e tal, de Aquele algum lugar. Morreu, não podia. Não podia, ela foi. Uma outra coisa, e aí eu volto a falar. Quem foi que proibiu uma mulher de pregar? Não existe essa proibição na Bíblia. Quem foi que proibiu uma mulher de chegar lá e evangelizar pessoas e falar de Jesus? Ministrar ceia. Batismo, quem casamento. Disse que isso é algo que tem que ser qualquer cristão, é bíblico. Qualquer cristão que pregue o evangelho para uma pessoa e não haja um ministério ordenado no momento, tem a possibilidade de batizar essa pessoa. Qualquer cristão. Assim como qualquer cristão expulsa não precisa ter demônio. Título de pastor. Não precisa ter título. O problema, vamos ser sinceros, é que as pessoas querem o título.
Elas, na verdade, elas não querem nem o ofício. E quando eu digo elas, não estou dizendo só homem, a mulher, não. Tem muito homem que só quer título. Tem muita gente em cima dos púlpitos que não faz nada. Meu Deus do céu. É só para brigar pelos lugares. Eu não sei para que esse tanto de homem em cima de púlpito. Às vezes eu fico me perguntando, para que isso tudo aqui? Ninguém faz nada. E aí as mulheres, às vezes, na igreja, com aquele monte de homem lá, tem que tomar a frente de um monte de coisa. E eu volto a bater na tecla porque a Luciana está defendendo isso. Não é porque é o certo, é porque alguém deixou de fazer. Se alguém deixou de fazer, faço eu. Então. Agora, se os homens tomarem posição e fizerem o que é certo, a mulher não vai ter necessidade de tomar essa frente. E aí a gente volta na conversa. O emocional, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, não vem dizer para mim que homens e mulheres são iguais na emoção. Não são. O homem é mais prático. A mulher é mais emocional. Eu acho que elas sofrem mais. Sofrem mais com as situações. Aí vamos lá. A mulher já tem todos aqueles problemas, porque Paulo deixa claro que a mulher tem a obrigação de conduzir os filhos a Jesus. Ela já tem todos os problemas que ela tem enquanto esposa, enquanto mãe, e tem que trazer para dentro da cabeça dela toda a problemática que uma igreja tem. Irmão, olha o que está acontecendo, a quantidade aí de problemas, de depressões, de dificuldades. Está se invertendo todo o papel que Deus construiu para homem e mulher, e nós estamos nos digladiando, nós estamos nos acabando emocionalmente, e está todo mundo batendo palma e dizendo, mas está dando certo. Pois é. Gente, infelizmente nós daqui a 10 minutos vamos terminar esse nosso bate-papo, para você ver. Rápido? Passa rápido, né? Mas eu não quero aqui tomar partido, não, o pastor Demétrios, mas eu admiro muito uma mulher que ela tem coragem para presidir uma igreja, para pastorear, para pregar, para ensinar. Eu admiro muito. Tanto por causa disso aí, vou bater uma tecla que você está batendo, por causa da inércia dos homens, né? Os homens parece que estão sendo extintos da terra. Parece que estão sendo extintos da terra. A ideia é Eles não tomam posição. Em casa não tomam posição, no serviço, no local de trabalho não tomam posição. Tem uns que não querem nem trabalhar. Não, pode trabalhar você, mulher, que eu fico aqui em casa, aqui cuidando das crianças. Tá entendendo? Então, essa coisa tá terrível. O evangelho tem que ser pregado, tem que ser levado. Essa figura masculina está sendo desconstruída. E quem disser que não está a par de tudo que está acontecendo na humanidade. E eu penso que a Luciana não quer que isso aconteça. Com certeza. Claro que não. Né? Essa verdade? figura masculina está sendo desconstruída. E isso é nocivo, isso é pernicioso. As famílias estão se acabando porque não há mais a figura do pai como aquele que dá proteção à mãe. Eu sou do tempo, irmão, que a mãe dizia assim, vou falar para o seu pai, a gente morria, a gente chorava. A gente dizia, não, mãe, pelo amor de Deus, não fala não, mãe, eu não faço mais bagunça, porque a figura de autoridade do pai colocava medo na gente. Hoje a mãe diz assim, vou falar pro seu pai, pode falar, ele é o banana. E por que ele é um banana? Porque a mãe falou 1000 vezes que ele é um banana. Então você vê, a gente está aqui dizendo que Baraque foi um frouxo. E a gente está dizendo aqui que tem um monte de pastor frouxo nas igrejas, por isso que a mulher toma posição. Agora, uma coisa é uma mulher ser obrigada, eu até entendo isso, a tomar uma posição que não é dela, como às vezes ela tem que tomar dentro de casa, porque o pai não faz nada. Aí a mulher tem que tomar posição, tem que ir trabalhar, tem que sustentar os filhos, porque tem um banana lá dentro, um frouxo. Uma coisa é eu fazer porque quem tem que fazer não está fazendo. Outra coisa é dizer que a Bíblia está apoiando isso. Não apoia, não apoia. Não apoia. Não está aqui, está escrito, não permito que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem. Isso aqui é ministério. A Sônia Maria está aqui dizendo que muitos homens estão nos púlpitos ou pregando e cheios de problemas emocionais. Também, sabe por quê? Porque eles já nascem sendo afrouxados para não serem homens. Antigamente a gente chorava, o pai dizia, você é homem, para com esse negócio. Meu bebezinho, meu neném, os homens de hoje. Até as mulheres estão reclamando dos homens de hoje. Vamos ser sinceros, Luciana. Sim. Até as mulheres estão reclamando, porque são homens que não sabem tomar frente, não sabem resolver. Aí fica aí atrás de psiquiatra, não sei o quê. É probleminha emocional. Irmão, eu sou do tempo que o homem ouvia um monte de besteira e dizia assim, tô nem aí. Hoje ele me magoou, ela fala de mim. Isso é homem. Pois é. Olha aí, gente,
Pastor Demétrios Pires e a Luciana Alves, ela é evangelista, pregadora, vereadora da nossa cidade. Não sou pastora, mas eu defendo. Defende o ministério pastoral. Cadê as pastoras? Não vieram por quê? Eu convidei algumas, mas todas estavam ocupadas. Quero mandar um abraço aqui ao Pedro Carvalho. O Pedro é caminhoneiro, tá ligado. A Marli do Davi. Um abraço. Eu acho que essa Sônia Maria, é a pastora Sônia, gente, a minha esposa. Eu tô lendo aqui Sônia Maria, porque aluna, aqui no... A minha aluna. Olha aí a minha aluna. A pastora Soninha tá aqui com a gente. Eu tô lendo Sônia Maria porque não tá registrado aqui, né? E a pastora Enir tá aqui, André Breves. Tem muita gente para o nosso primeiro podcast, e um assunto um tanto polêmico, mas a gente está desmistificando bastante coisa aqui. Ficou bastante coisa boa revelada. A vontade das mulheres de fazer e a frouxidão dos homens que não fazem. Infelizmente. Agora, o que a gente vai fazer? Eu já ia falar com esse bando de mulheres. Não vou. Com esse grupo de mulheres que querem fazer a obra de Deus, pastor Demétrios, elas não estão procurando título, não. Mas que os homens ficam aí boca aberta, não fazem, elas vão parar agora? Vocês não precisam de título para fazer obra. E outra, você tomar para si algo que Deus não lhe deu, é pior. Faça a obra de Deus. Você não precisa de título. Tem um monte de gente aí que é mais pastor do que muito pastor que está no púlpito. Tem muita gente aí que é Davi lá no meio do pasto, e enquanto isso Saul está lá matando todo mundo, acabando com Israel. A gente não precisa de título para fazer a obra de Deus. Irmão, eu sempre tive uma coisa comigo. Eu não quero um título que Deus não me deu. Eu não quero um cargo que a Bíblia deixa pelo menos em dúvida se eu posso ter ou não. Porque o fato da gente estar debatendo quer dizer que há uma dúvida. Parece que sim, que há uma dúvida. Se há uma dúvida que eu posso ser ou não isso aqui, e eu preciso lançar a mão do feminismo, eu preciso lançar a mão do pragmatismo, eu preciso lançar a mão de algumas práticas para ser, eu não quero para mim. Então, irmãs, trabalhem. Façam a obra, mas não ocupem lugar de homem frouxo. Diga para eles, ei, toma sua posição, rapaz, seja homem. O pastor Marcos Paulo, da IPE, ele diz: creio que um dos grandes problemas revelados nos dias de hoje é a omissão dos homens em ser verdadeiramente homens segundo as Escrituras. Meu Deus do céu. A pastora Soninha, pastor Demétrios, eu te amo também. Eu também. O Gilson Almeida, Gilson e pastora Célia estão ligados. Pastor Marcos Paulo dizendo novamente: mas isso não apaga a grande importância do ministério das mulheres nas igrejas, corajosas, valorosas e abençoadas mulheres de Deus. Fala, Luciana, pode falar, Posso Luciana? Posso falar que... Claro. Eu achei, Dário, é um momento assim de aprendizado, eu acho que muita coisa fica esclarecida. Claro, né? claro. A Bíblia, assim como eu falei, a gente lê textos, cada um tem a sua particularidade com o Senhor, e eu sei muitas igrejas grandes que tem uma igreja, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, 43% das pastoras são mulheres, né? E eu vejo o seguinte: o que, se duas ou mais pessoas concordarem na terra, é concordado no céu. Acho que se houve um consenso da igreja, veio de uma liderança, né? Eu acho que a pessoa tem que seguir o propósito que Deus tem para a vida dela. Sim, desculpa, pode terminar. Eu te atropelei? Não, estão dizendo isso. Aí foi algo liberado por um líder, por um pastor presidente. Aquela mulher teve ali... Foi lá para a África, pregou, ganhou passou vidas. Todo por um processo, chegou ali na questão de estar liderando uma igreja. Então, eu termino esse momento dizendo que eu sou a favor, que eu aprovo, e é isso. A pastora Sônia perguntando para você: pastor Demétrios, eu fui ordenada sem saber, estou perdoada? Como assim? Entrega a carteira. Essa minha mulher não é fácil, não. Entrega a carteira. Entrega a carteira. Agora vamos lá. A Luciana novamente citou um texto fora de contexto. O texto bíblico que fala de concordar tem a ver com salvação. Quando a igreja unida concorda, a porta do céu se abre. Irmão... Mas quando ela concorda com as outras coisas, Luciana, que estão sendo discutidas... Há uma Bíblia. Se a igreja concorda com algo que não é bíblica,
bíblico, a igreja precisa se adequar à Bíblia. Meu Deus, nós temos uma regra de fé e prática. Sim, não é mas... porque está dando certo, não é porque o pastor fulano achou que é normal, não é porque a gente concordou que vai ser, não. A gente tem que perguntar em primeira instância o que é que a Bíblia diz a respeito do assunto. E aí eu digo, não é que eu sou contra. Eu queria que todo mundo fosse pastor, irmão. Pelo menos a carga que a gente leva seria menor. Bem menor. Mas a Bíblia é categórica. A Bíblia é categórica. E Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, quando fala de culto e organização da igreja, está dizendo, eu não permito. E quando ele fala eu não permito, ele está falando com a autoridade da inspiração divina. Então, não é que eu sou contra ou a favor, é que pela Bíblia não há respaldo. Tem alguém nos assistindo? Pode falar, eu volto a dizer que é questão cultural do momento. Porque eu volto a dizer também, naquele momento a mulher não podia muita coisa. Eu não podia, se eu fosse naquele momento, ser uma parlamentar. Não poderia ser. Então é claro que ele não ia dar autoridade para essa mulher, porque não era comum as coisas acontecendo. Por exemplo, as roupas que a gente vestia nos anos 70 não era dessa época, vamos para os anos 80. Não são as mesmas de hoje. Entende? Então, era um momento que isso não ia ser aprovado por ninguém. As coisas, não a essência da palavra, mas as coisas, elas tendem a se atualizar. O pastor Marcos Paulo está perguntando, o não permito de Paulo é contextual ou é princípio? É princípio. É princípio? Porque senão seria cultural. Entendo. E tanto é princípio que ele volta lá no Éden. Ele volta no Éden. Há um princípio estabelecido no Éden que mulher não lidera. Entendo. Tá? E esse princípio se tornou mais forte ainda porque ela pecou e levou o homem a pecar quando liderou. Tá. Agora tem outra aqui para a gente finalizar. Tem muita gente aqui fazendo pergunta, tá? Mas como fica o esposo de uma mulher perante a sua autoridade pastoral? Em casa, ela é submissa. Na igreja, ele é submisso? Ela não é submissa em casa. Duvido que seja. Tô falando que as pastoras não são submissas em casa. Não são. Pastor, isso é coisa do pastor Demétrios. Né? Irmão, eu já vi pastora chamando o marido em cima do púlpito de burro, que é o presidente dela. Mas ela tá também errada. Eu acho que aí é cada um, de cada um. Aí é falta de educação. Aí é de cada um. De cada um, né? Eu já vi muito pastor Infelizmente, a realidade é essa. A realidade é essa. Os homens não estão tomando a posição que deveriam tomar. As mulheres acabaram influenciadas por negócio de empoderamento feminino. Estão tomando dentro de casa, estão mandando em casa, mandando no sentido de governar a casa. Os homens não ajudam mais seus filhos, não corrigem mais seus filhos. As mulheres estão tendo que tomar essa posição. Os homens na igreja, infelizmente, estão deixando de ocupar as lideranças que deveriam ocupar e as mulheres estão tendo que tomar essa posição. Eu entendo isso é verdade, isso é uma prática. Agora, a pergunta é bíblico ou não? Não. Bom, Luciana, eu quero agradecer a sua presença aqui. Você foi muito corajosa, viu? Muito corajosa em estar aqui defendendo o Ministério Pastoral Feminino. Você tem desenvolvido um trabalho bonito como vereadora na cidade de Barra Mansa. Você não é vereadora de um bairro. Como muitos acontece por aqui. Você é vereadora da cidade. Você tem um projeto muito bonito, né? Obrigada. Com as crianças. Fala pra gente em 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Tem um projeto que nasceu desde que minha filha nasceu e eu renasci na questão da síndrome de Down. E o meu olhar mudou. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Esses dias o meu carro estragou, né? E eu fiquei com o Fusca por um tempo. Eu amei o Fusca, gente. Meu marido tá apaixonado. Eu vi o Fusca. Você viu o Fusca? Muito bonito. E o meu marido começava a olhar na rua e falou assim, gente, o Fusca tá em alta, eu tô vendo tanto Fusca. Eu falei, não, os Fuscas sempre estiveram ali. Isso é visão seletiva. Nós é que estamos percebendo agora. Isso é questão da deficiência. Antes de Estéreo, eu tinha um olhar para a inclusão. Hoje eu vejo de uma forma muito diferente, eu sinto na pele e eu abro caminhos. Eu precisei me levantar, quando eu tive a notícia, você acompanhou, para levantar outras mães. E a gente faz isso através de quê? De projetos de lei que permitem com que essas pessoas tenham dignidade, né? E também através de um novo olhar. A gente conscientiza as pessoas a ter um novo olhar e são muitos projetos lindos. Hoje a gente tem em Barra Mansa o primeiro autista, músico da orquestra, que foi através de um projeto nosso. Mas eu prometo trazer você aqui só para falar sobre então, isso. Então é lindo, tá? É um momento assim, único da minha vida poder ser porta para essas pessoas. Muito bem, muito obrigado por ter vindo. E pastor Demétrios, eu gostaria que ele falasse um pouco
pouco do IBINT, que é um Instituto Bíblico Interdenominacional. Fala pra gente. Primeiro eu quero agradecer. Isso, muito obrigado, viu? Foi um prazer revê-la, poder conversar contigo aqui. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí em Barra Mansa, que Deus te abençoe sempre, Amém, te ajude pastor. nessa empreitada que é uma empreitada nobre. Tá? O IBINT é o Instituto Bíblico Internacional, nós estamos desde 2006. Nós temos um slogan que é Formando Defensores da Fé. Nós procuramos ensinar àqueles que nos procuram teologia e Bíblia. A nossa intenção é essa, é capacitar pessoas para defenderem a fé. E as pessoas não podem defender a fé se elas não tiverem conhecimento bíblico. Há uma gama de crentes. É vergonhoso a gente olhar para o Brasil, para o mundo e ver que tem tanto curso teológico e tem tanto crente analfabeto de Bíblia. Meu Deus. E sabe o que é o pior de trabalhar com teologia? A Luciana é bacharel em Direito. Eu jamais discutiria Direito com Luciana. Nem eu. Porque Luciana é bacharel em Direito. Tô fora disso. Mas todo mundo acha que sabe teologia. Esse é o problema. Todo mundo acha. Gente que nunca leu um capítulo inteiro da Bíblia acha que conhece Bíblia. Sou teólogo. E aí a dificuldade que a gente tem com teologia é essa. Porque as pessoas não vão para aprender na sala de aula, elas vão para discutir com os professores que se prepararam ao longo de anos e anos e anos, e aí elas chegam lá e ouvem o que não quer ouvir e acabam abandonando. E muitas delas, na verdade, só querem um certificado para poder ser ministro. Tem muito homem que também, Luciana, não foi chamado para ser ministro, mas quer ser ministro. Mas quer ser, né? Quer ser ministro. Entendeu? Quer ser. Pastor, como é que faz para se inscrever lá no seu curso de bacharel em teologia? Nós estamos trabalhando agora só online. Online, né? Eu estou fechando 2 turmas esse ano presenciais e vou parar de dar aula presencial. E nós estamos trabalhando só online, é o WhatsApp 24 98182 2242. Nós temos um curso básico em teologia aí de 1 ano, são 12 meses, 12 módulos, é um preço inacreditável para você que quiser fazer esse curso. Entre em contato conosco, você vai ter acesso a mim durante 1 ano para a gente discutir, conversar a respeito da Bíblia, leitura bíblica, cronograma de leitura bíblica, material em PDF, videoaulas, e eu creio que você vai gostar muito e nós vamos ser abençoados juntos. No debate aqui, quem ganhou? Ninguém. Todos nós somos vencedores. Tanto Luciana Alves como o pastor Demétrios Pires trouxeram para nós uma bagagem de ensino, de uma visão sobre o Ministério Pastoral Feminino. Obrigado também aos nossos apoiadores, Dug Ternos e acessórios no Cider Shopping e Barra Joias, tudo em joias para a pessoa que você ama. Muito obrigado a Line Filmes, na pessoa do Jonathan, na pessoa do Regis e toda a sua equipe. Voltaremos em um próximo podcast aqui e que Deus abençoe a todos vocês, a todas vocês também. Amém. A todos e todas. Agora é a moda, né? O plural não serve mais para todos. Um abraço, gente. Valeu, hein? Estamos aí.